Bitcoin rompendo mais um topo histórico e acho que é uma excelente oportunidade de trazer algo um pouco mais conceitual, porque tem muita gente falando já sobre o Bitcoin na internet, mas é importante trazer um ponto. Parte de quem possui o Bitcoin são as pessoas que acreditam na tese do Bitcoin, e essa tese ela tem um arcabouço teórico por trás. E, obviamente, uma parte muito grande especula com a moeda, compra só porque acha que vai subir e, sinceramente, não se preocupa muito com a relevância do que está comprando. Mas eu quero fazer um vídeo para trazer um pouco mais da teoria que pode justificar a ideia de você ter Bitcoin para longo prazo. E essa teoria ela é muito bem embasada em alguns autores, e eu vou citar dois autores que são autores de âmbito internacional e um autor nacional. Em âmbito internacional, Hayek é um dos principais economistas da história. É um economista que é muito utilizado, né, como um arcabouço teórico do meio do liberalismo, né, o meio mais libertário. Então, Hayek traz nesse livro, Desestatização do Dinheiro, ponto muito importante. Ele traz a defesa muito clara da existência de moedas privadas concorrendo com moedas estatais. E ele é absolutamente contrário à ideia de uma moeda de curso forçado. Coincidentemente, praticamente todo lugar do mundo possui uma moeda controlada pelo governo e concurso forçado, impossibilitando a população de utilizar outras moedas. Porque, obviamente, isso dá muito mais controle ao governo. E as pessoas não se questionam mais, né? A gente presume que Banco Central, mexendo em juros, imprimindo dinheiro, a gente supõe que isso é o natural, é o melhor formato, é o formato moderno de se tratar o dinheiro, mas isso é uma base que vem de 100 anos para cá. Mas a ideia de Banco Central é uma ideia recente ao longo da história. Se a gente for olhar historicamente, as moedas eram moedas por muitas vezes mais fortes, lastreadas em ouro, lastreadas em prata, então em ativos escassos e com valor intrínseco. E os governos negociavam entre si com essas moedas. Alguns governos mais ricos tinham basicamente mais moedas de ouro. Em dado momento na história, se adotou um padrão de que o governo fosse ter a própria moeda, né? Então, tu para de ter o lastro num ativo escasso e com um valor agregado, e tu passa a ter uma promessa de fé em um governo, que basicamente é isso que resume todas as moedas que temos hoje em dia, que são as moedas fiduciárias. Hayek defende a ideia de que as moedas deveriam concorrer entre si, assim como qualquer produto no livre mercado, e a moeda que tivesse melhor valor agregado, mais resiliência em relação ao seu próprio valor, ao seu poder de compra, acabaria sendo a moeda mãe das outras. Ou seja, ele defende basicamente um darwinismo monetário que, sem sombra de dúvidas, ia funcionar. Um exemplo bem simples: se eu tenho bolívares num bolso esquerdo e eu tenho dólar no bolso direito, e com ambas moedas eu posso comprar uma quantidade qualquer no mercado, eu prefiro pagar em bolívares, porque eu prefiro guardar dólar. E por que eu prefiro guardar dólar? Porque dólar é uma moeda que eu sei que tem maior valor agregado. Eu sei que ela vai proteger melhor em relação à inflação. Ela funciona como uma reserva de poder econômico também. Nesse exemplo que eu dei, levado numa hipótese maior, a gente teria talvez pouquíssimas moedas prevalecendo como moedas globais e seriam de fato as moedas mais fortes. E essas moedas talvez poderiam concorrer ao dólar, como o Lula tão bem tem sugerido nas entrevistas recentes dele. Outro livro que trata muito bem sobre isso é um livro de Murray Rothbard. O livro se chama O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro. E o livro trata muito sobre o poder negativo que o governo exerce sobre a moeda. No momento que o governo imprime moeda, gera inflação, obriga ao uso de curso forçado, ou seja, você é obrigado a usar essa moeda. Você é obrigado a aceitar essa moeda para quem é um comerciante. Então o governo força o uso de uma moeda que ele não precisaria forçar se fosse uma moeda boa em primeira instância. Se o governo gerisse adequadamente uma moeda, a mesma não precisaria ser, obviamente, de curso forçado. É a mesma coisa. Se escovar os dentes fosse prazeroso para uma criança, o pai e a mãe não precisavam obrigar ela a escovar os dentes, concorda? Da mesma forma, se o dinheiro fosse bom, ninguém precisava me obrigar a ter aquele dinheiro e usá-lo. Então, trago aqui exemplos muito simples, de forma mais didática,
pontos que são trazidos por ambos os autores em relação a moedas como um todo. A ideia de uma moeda privada, moedas concorrendo entre si, moedas com real valor e com real lastro. Assim como se tinha lastro quando a moeda era lastreada em ouro. E citando um autor nacional, aí falo do livro do Fernando Uhrig, que é um livro curto, é relativamente simples de ler, e ele traz mais especificamente a tese do Bitcoin. E ele cita ao longo do livro vários exemplos desses autores que eu trouxe. E a ideia do Bitcoin, por trás do entusiasmo que muitos têm com o Bitcoin, é que, aparentemente, no momento, é a moeda mais próxima de uma moeda que efetivamente atenda ao fato de não ter controle centralizado, ou seja, não tem um governo mandando e desmandando em relação a ela, ou forçando o curso dela. É uma moeda cuja inflação ela é previsível, porque a impressão, a criação de mais Bitcoin ela é um fator matemático, portanto é previsto a quantidade de Bitcoin ao longo do tempo, e é uma moeda que também pode ser utilizada em transações comerciais. Ela pode, e a princípio tem que atingir também, pelo viés de ser uma função monetária. Só o tempo dirá se o Bitcoin é essa moeda que conceitualmente já estava sendo idealizada por Hayek, cujos vários pontos trazidos por Rothbard, essa moeda também já atenderia muito bem. E como o próprio livro do Fernando Uhrig traz, ela tem várias razões de ser efetivamente essa moeda. Só o tempo vai dizer.